Agora que as chuvas frequentes em importantes regiões produtoras do Brasil começam a acender um sinal de alerta no campo, o excesso de umidade pode atrasar a colheita de soja, comprometer a janela ideal de plantio do milho segunda safra e impactar a produtividade e os custos de produção. Para analisar esse cenário e os riscos para o calendário agrícola, eu converso agora com o analista de safra da Earth Daily, o Felipe Reis. Ele está com a gente aqui mais uma vez, né, Felipe? Seja bem-vindo com a gente. Bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Felipe. Bom dia a você e todos os telespectadores. Ô, Felipe, mais uma vez, muito obrigado, viu, por ter aceitado aí o nosso convite para conversar com a gente. Esse assunto que é tão importante, né? Queria saber, primeiro, queria que você trouxesse para a gente um cenário climático. As chuvas têm sido frequentes aí em regiões importantes, produtoras do país. Do ponto de vista de vocês, qual o retrato climático e até operacional que o produtor enfrenta nesse momento aqui no Brasil? Certo. Como você bem disse, nós tivemos chuvas frequentes nos últimos dias, na última semana, principalmente de uma faixa que vai ali de Mato Grosso até Minas Gerais. A gente tem que lembrar o que aconteceu no fim do ano passado, né? Em outubro, novembro, foram baixas chuvas, baixo volume de chuvas, o que fez com que muitos produtores dessa região, principalmente em Goiás, em Minas Gerais, atrasassem um pouco o plantio da soja. Ou seja, ainda há bastante soja em desenvolvimento nesses dois estados. E isso faz com que essas chuvas frequentes da última semana, dos últimos 7, 10 dias, colaborem com o desenvolvimento da soja, das lavouras nesses estados, não só da soja, mas também do milho de primeira safra. Minas Gerais é um grande produtor de milho de primeira safra e Goiás também tem uma boa produção. Então, essas lavouras que estão ainda em desenvolvimento, principalmente ali nos estágios de florescimento, de floração e de enchimento de grãos, tendem a ter um impacto positivo no seu potencial produtivo, certo? Mas aí já falando, principalmente agora focando um pouco mais em Mato Grosso, as regiões, as lavouras que já estão em estágio de colheita, as chuvas acima da média, os dias chuvosos impedem, ou apesar de não impedir, vai limitar o progresso da colheita, diminuir o ritmo da colheita. E para o produtor em Mato Grosso, que está com o seu planejamento já fechado, planejando plantar o milho de segunda safra, essas chuvas vão impedir a colheita da soja e, consequentemente, atrasar o plantio do milho de segunda safra. O que acontece? O milho de segunda safra tem uma janela ideal para o plantio, aí basicamente fevereiro. Após fevereiro, naturalmente você já tem um volume menor de chuvas em março, abril, maio, cada vez diminuindo, cada vez menos chuvas essas lavouras estarão recebendo. Então, por isso que é importante que o produtor plante o quanto antes o seu milho de segunda safra. E não apenas o volume de chuvas vai diminuindo daqui para frente, mas também a luminosidade. Tá? O sol, a radiação solar tende a diminuir até ali abril, maio, junho, e a planta ela precisa não apenas de água, mas também de sol, de radiação solar. Então, quanto antes o produtor plantar, ele terá melhores condições para o desenvolvimento das suas lavouras de milho de segunda safra. Por isso que é tão importante que o produtor, daqui para frente, para os próximos dias, fique atento para que, assim que ele tiver uma possibilidade de realizar a colheita da soja, ele realize a colheita e aí sim ele estará apto a plantar o milho de segunda safra. É um efeito cascata, né? Quando atrasa lá atrás, né, o início do plantio da soja, aí acaba atrasando todo um planejamento, né? E isso pode trazer alguns riscos, por exemplo, até para o milho segunda safra, para o milho safrinha, quando ele é plantado fora da janela ideal por conta das chuvas, há riscos também ali à produtividade ao longo do ciclo do milho, né? Sim, exatamente. Se ele tiver um plantio atrasado de soja, ele consequentemente vai ter a sua colheita realizada mais tarde dentro da sua janela ideal. E aí ele vai ter um plantio de milho de segunda safra mais tarde dentro do ano e estará mais exposto a riscos climáticos. E aí, falando de Goiás, os riscos climáticos seriam menor volume de chuvas, a radiação solar obviamente vai ser menor. E se a gente for falar do Paraná, focando uma outra região, se esse plantio de milho de segunda safra for realizado muito tarde, ali na segunda quinzena de março, início de abril, aí a gente já pode falar possíveis
impactos para o milho de segunda safra lá próximo à colheita, junho, possíveis geadas, principalmente naquela região sudoeste do estado do Paraná. Isso não vai ser uma realidade para Mato Grosso, Goiás, mas pode ocorrer algumas geadas com o milho ainda em campo para algumas áreas do Paraná, certo? Mas para Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, essa possibilidade é bem menor, já que as temperaturas não atingem, o frio não atinge temperaturas tão baixas quanto o estado do Paraná. Mas há sim uma necessidade do produtor realizar o plantio do milho de segunda safra o quanto antes, até mesmo para aproveitar um volume maior de chuvas aqui, ainda em fevereiro, março e primeira quinzena de abril. Vale a gente ressaltar aqui uma questão, reforçar uma questão, a importância do monitoramento, né, para as tomadas de decisão. Vocês, por exemplo, da Earth Daily, fazem um monitoramento por satélite, vocês ajudam o produtor, e isso é muito importante, né, esse tipo de monitoramento por satélite, porque ajuda o produtor e o mercado a antecipar riscos, a tomar decisões mais assertivas nesse cenário de climas adversos, né? Então é importante o produtor ficar sempre acompanhando todos esses monitoramentos, né? Sim, para que o produtor realize o seu planejamento de uma maneira macro, se ele vai ter uma possibilidade boa de, por exemplo, realizar a colheita nos próximos dias e o plantio na próxima semana, ele pode acompanhar, fazer um acompanhamento através de imagens de satélites, ver qual é a previsão climática para a sua região, o volume de chuvas, quando é a maior probabilidade de chover, se é durante o período da manhã, ou da tarde, ou da noite. Claro que o plantio vai ser realizado durante o dia, mas se ele tiver uma boa previsão para os próximos dias, ele pode verificar. Se não for chover, ele já planeja. Vamos sair para realizar a colheita da soja ou do milho de primeira safra amanhã, logo de manhã, e aí a gente já na próxima semana já consegue realizar o plantio do milho de segunda safra. Isso para o produtor é essencial, estar acompanhando o cenário climático, uma vez que se ele realizar tudo bem, dentro da sua fazenda, da porteira para dentro, ele ainda fica exposto aos riscos climáticos, não tem muito o que fazer. Já para o mercado, sempre é bom ter o agrônomo a campo, nada substitui o agrônomo a campo, mas as imagens de satélite nos permitem fazer uma avaliação macro do estado, do país, até mesmo do mundo. A gente analisa as regiões das lavouras do mundo inteiro, do Brasil à China. Então, para o estado, saber como estão as condições para o mercado, saber como estão as condições do milho, seja em Mato Grosso, seja em Sorriso, ali em Mato Grosso, ou seja em Iowa, nos Estados Unidos, a gente consegue realizar esse monitoramento todos os dias e passar uma atualização diária para o produtor, para o mercado. Enquanto que o agrônomo fica muito obstruído, até mesmo pela geografia, não consegue andar muito durante os dias, visitar muitas fazendas. A gente consegue fazer esse monitoramento do mundo inteiro todos os dias e antecipando o mercado. E aí, com a ajuda dos técnicos de campo, a gente chega numa boa atualização de como que está as lavouras do Brasil e do mundo, em uma atualização bem frequente. Muito bem, Felipe. Quero agradecer a gentileza de ter conversado com a gente um pouquinho hoje, viu? Quero desejar um bom restinho de semana. Em breve a gente volta a conversar, com certeza. Obrigado. Eu que agradeço.